Você sabe quanto que consome de energia? Qual que seria o padrão ideal para um posto de combustíveis? É essa a resposta que eu vou dar hoje. Olá a todos e bem-vindos ao canal IVM Engenharia Elétrica. Eu sou Isaías Rondowski, sou engenheiro eletricista e nós temos aqui na empresa um analisador de energia. Nessa playlist que está incluído esse vídeo, eu peguei e decidi a partir desse ano que todas as obras que eu alugasse esse analisador de energia, eu traria aqui os valores para vocês, para que facilite a vida aí de quem está projetando, quem sabe, um padrão de entrada ou um projeto, para que facilite para você saber qual seria a entrada ideal, mesmo você não tendo as cargas ainda. O objetivo desse vídeo é apenas te dar uma base para que você consiga ter mais segurança no teu padrão, porque às vezes quando você está fazendo o projeto, você não vai conseguir ter uma noção real de consumo e de quanto de corrente efetivamente aquele consumidor vai precisar. Então, com esses dados do analisador, que vão ser disponibilizados gratuitamente aqui no canal, você vai conseguir ter uma base. É esse o objetivo do vídeo e também, claro, da playlist. Então, já respondendo a tua pergunta, um posto de combustíveis para a cidade que atenda apenas carros, ele vai precisar de um padrão de no mínimo 125 amperes trifásico, 127, 220. E o recomendado é um padrão, que é o que a gente instala, trifásico de 200 amperes. Agora eu vou falar um pouco sobre esse posto e vou explicar mais por que é isso e quais são os valores que eu encontrei. Então, eu tenho essa tabela aqui, eu comecei no vídeo anterior falando de uma casa, aí agora eu levei esse analisador de energia para um posto de combustíveis de um cliente meu. Eu estou fazendo o próximo posto dele e nós fizemos análise de energia de um posto já existente dele, beleza? Primeira coisa, né, descrição do que tem lá, né, do que foi medido. É um posto de gasolina com 4 estações de abastecimento de combustível que dá até 8 carros. Ele é um posto normal que tem a área de atendimento e tem uma área administrativa em cima. E ele não atende caminhões, é apenas carro, é um posto aí urbano. A área, nesse caso aqui, eu separei por área do terreno e área da construção, porque tem iluminação externa. Eu não entrei em detalhes aqui de quantos postes que tem, mas ele tem iluminação externa. Então, a área do terreno, até 800 metros quadrados, esse posto se encaixa nisso, e a área da construção entre 100 e 300 metros quadrados. Ele não possui chuveiro, tem cerca de 200 pontos de iluminação, tem um micro-ondas, não tem ventilador, tem cafeteira, que é industrial, tem TVs ali na área de atendimento, tem liquidificador, tem geladeiras e tem freezers, aqueles freezers verticais, aqueles expositores. Então, nesse posto em específico tem 10 freezers. Não tem, nesse caso aqui, motor para circulação de água e aquecimento, ele tem outras bombas que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque são dados muito específicos e eu não acho que condiz, eu não terei nem esse tempo para fazer esse levantamento. Tensão 127, 220, não tem air fryer, tem ar-condicionado, ele tem, no caso lá, 3 ar-condicionados de 18.000 BTU e 2 de 36.000 BTU. Ele tem uma média de até 30 pessoas, claro, ele vai ter cerca de 8 funcionários trabalhando direto, mais os clientes. O período de consumo não tem, inclusive análise nele, não há no posto um período de consumo específico, ele consome meio que igual em todos os períodos, então coloquei aqui como diário, das 8 às 22 horas, que era o horário que esse posto trabalhava. O padrão mínimo, como eu disse, é um trifásico de 125 e o padrão recomendado é um trifásico de 200 amperes. E daí nas correntes A, B e C, eu coloquei as correntes que nós medimos, as maiores correntes em cada fase. Na fase A foi 87,52 amperes, na B 78,81 e na C 114,35. Por isso que, no caso do padrão recomendado mínimo, seria um 125, porque ele estaria um pouquinho acima do 114. É claro que ficaria no limite isso e não é recomendado isso, por isso que o recomendado é de 200 amperes, mas poderia ser. Outra característica, como eu disse, interessante foi que no caso desse posto, nós tivemos picos de consumo às 11 horas, também tivemos um pouco de consumo, porque acredito que tenha sido 114 às 15 horas e também tivemos um pico de consumo ali entre 8 e 9 horas. Ele não teve um horário de consumo específico, assim, ele foi bem diluído durante o trabalho, porque você começou a funcionar o posto, ele vai exigir aquelas cargas, entendem? Então, nesse caso desse posto, ele teria que ter aí no mínimo esse padrão
de 200 amperes. E é inclusive o padrão que, mesmo eu não tendo ainda feito todo o levantamento do projeto novo, que eu estou fazendo de um posto, vai ser o que eu vou colocar, um 200 amperes. Apenas um adendo, nesse caso aqui, uma observação muito importante. Nesse posto de combustíveis, ainda não havia estação de carregamento para carro elétrico. Quando a gente fala disso, muda completamente a situação. Então, o que você precisa ter ciência é que se o teu cliente já tiver essa demanda, você precisa considerar um padrão muito acima do que isso daqui. Por exemplo, nesse caso aqui, não tem e não vai ter por enquanto, mas no posto que eu estou fazendo, nós iremos deixar uma medição separada para o carregamento de carro elétrico. A gente está deixando uma medição separada por dois motivos. O primeiro motivo é que existe uma boa chance da própria empresa que concede a parte do combustível, eu não sei se é a Petrobras, eu não lembro, mas deles mesmos instalarem isso. Então teria que ter uma medição separada. E a outra questão é, até 200 amperes, o padrão é em baixa tensão. Acima disso, o padrão é em média tensão. Então, nesse caso, o cliente ele pode optar por colocar, por exemplo, 200 amperes para o posto e 200 amperes, uma medição separada só para o carregador do carro elétrico. 200 amperes dá uma estação de recarga aí de 70 kVA, que é muita coisa. Você consegue aí fazer, por exemplo, carregamentos rápidos de 22 kVA, que é o normal, digamos assim, dos postos, com uma eficiência muito boa. Então, é bem interessante deixar isso e vai ser o que vai ser deixado ali. Outra questão muito importante que eu não falei no final do vídeo, mas estou falando aqui, é que ele tem geração fotovoltaica. Nesse caso aqui, por que eu recomendei um 125 amperes mesmo tendo geração fotovoltaica? Porque no período da noite, que não há geração fotovoltaica, ele manteve a mesma média de corrente. Ele não diminuiu, não baixou. Então, eu não entrei em detalhes do formato da ligação de lá, mas devido a ter uma constância nessa corrente, eu mantive os 125 amperes. É apenas uma informação. O início da coleta foi no dia 16 ao dia 23 e foi basicamente isso. Eu vou disponibilizar essa tabela para vocês no nosso site e também eu vou avaliar ainda, mas provavelmente eu vou deixar disponível a tabela do analisador de energia desse posto. Claro, não vou falar qual posto que é, mas eu vou deixar essa tabela para vocês poderem usar esses dados da forma como vocês acharem melhor. Eu estou fazendo aqui uma análise bem simplificada, porque o meu objetivo nesse primeiro momento e com esses vídeos é uma análise, digamos, bem simples de qual padrão que é. É bate pronto, é um posto, nessas condições é no mínimo 125. Então eu quero dar essa informação para vocês dessa forma. Mas se você quiser fazer uma análise mais detalhada do que foi feito lá, eu vou deixar essa planilha para vocês. Em caso de qualquer dúvida, entre em contato comigo no isaías@ivm.eng.br que eu vou tentar até ajudar. Se você também quiser uma parceria tanto de projetos quanto de alguma assessoria, uma consultoria, entre em contato também comigo que a gente trabalha dessa forma. Nós atendemos todo o Paraná. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.